E, gente, é a primeira vez que eu comprei isso, olha. Olha que merecura. Ó, eu peguei um pedaço, grudei o outro aqui. Gente, que mole, parece os peitos da minha mãe. Luísa! Tá suave, né? O cachorro nem morde, né? Ele é uma sossegado, né? Ainda bem, mano, que ele não morde, porque eu tenho meio medo de cachorro assim, sabe? Fico meio traumatizado assim, mas o seu é bem fofinho. Ele nem parece ser amedrontador, assustador de Satanás, do diabo, não. Parece ser bem tranquilo mesmo. Nem parece que o diabo veio aqui dar uma passeada, largou esse cachorro aqui e esqueceu de buscar de volta, né? Nem parece que ele quer comer minha alma, esse cachorro aí, não. Ainda bem que ele é bem tranquilo, bem mansinho, ó. Ó, que tranquilo esse cachorro. Beleza, mano. Mas eu não vou poder entrar não hoje, viu? Na sua casa aí, viu? Deixar seu cachorro preso aí que não vou dar pra eu entrar não hoje. Tem passagem pela polícia? Não, Não. Como é o teu nome mesmo? Roberto. E o teu apelido? Robertinho. E o outro? Au, au. Então vamos orar? Então vamos fechar o olho pra gente chorar.